Boa noite, obrigado pela simpatia e audiência. Angola e a cadeia de valor da indústria do petróleo e gás, desafios e oportunidades, é o tema do debate livre desta noite. Ganha relevância, pois o Presidente da República esteve no terminal oceânico da Barra do Dande, no Bengo, para ver o futuro parque para o armazenamento de combustíveis e terá capacidade para armazenar 580 mil cúbicos de gasolina, gasóleo e gás. É o empreendimento que deverá ficar concluído em julho do próximo ano, mas o Presidente João Lourenço quer inaugurar em novembro de 2024. O investimento está avaliado em 642 milhões de dólares. Este terminal oceânico da Barra do Dande vai garantir o armazenamento dos derivados de petróleo para consumo interno e também para a exportação. O Presidente da República sublinhou ontem que a estratégia do seu executivo é vender produtos refinados e não petróleo bruto. É a primeira visita do Presidente da República ao projeto estratégico para o setor petrolífero nacional. As obras no terminal oceânico da Barra do Dande arrancaram em 2012 e 11 anos depois estão muito próximo da conclusão. Para trás ficam os momentos de incerteza que se seguiram à paralisação da empreitada em 2016. No terreno, a execução física está acima dos 60% e a componente de engenharia é das mais avançadas. Dos 29 tanques previstos, 16 estão concluídos, o que representa uma capacidade de armazenamento de combustível à volta dos 580 mil metros cúbicos. O investimento ultrapassa os 600 milhões de dólares e a inauguração acontece já no próximo ano, ao fim de 30 meses de trabalho intenso. O nível de execução física é satisfatório, se tivermos em conta que a obra retomou apenas em 2021 e termina, em princípio, já dentro de um ano, quase que exatamente dentro de um ano. Estamos a pensar, se calhar, inaugurar em novembro do próximo ano, por ser novembro, mês da independência, embora as indicações que recebemos é que a obra em si termina muito antes do mês de novembro do próximo ano. João Lourenço visitou as instalações do terminal oceânico do Dande durante 3 horas. O estadista andou pelo parque de armazenamento, pela zona marítima, onde estão em construção a ponte cais para a atracagem dos navios e o quebra-mar, tendo ainda constatado as obras na zona de produção de oxigênio verde. A caminhada pelo empreendimento permitiu também o contacto direto com os vários equipamentos já instalados no local. Há 2 grandes projetos estratégicos do setor dos petróleos que, lamentavelmente, antes de 2017 foram simplesmente abandonados. Estou a me referir a este, terminal oceânico da Barra do Dande, e a grande refinaria de Lobito. Portanto, qualquer um deles são projetos de uma grande importância estratégica para o país. Porque hoje fala-se de segurança energética e para se ter segurança energética é preciso ter a garantia de produção de energia, por um lado, e ter uma grande capacidade de estocagem de combustíveis. Portanto, decidimos, em 2018, retomar este projeto. Depois da decisão, ainda tivemos que aguardar quase 3 anos, portanto a decisão foi tomada em 2018, mas efetivamente esta obra aqui teve início em 2021. O terminal oceânico da Barra do Dande será o principal centro de armazenamento de derivados de petróleo do país e um dos maiores da África Austral. Além da melhoria na distribuição de combustível pelo território nacional, espera-se que o empreendimento seja também o pontapé de saída para a exportação destes produtos para os países vizinhos. Esta importante infraestrutura vai contribuir, com certeza, para a exportação de derivados do petróleo. Portanto, a nossa política é exportar, de preferência, produtos refinados e não o petróleo em bruto.
Portanto, e esta infraestrutura surge precisamente não apenas para assegurar, digamos, que não faltem produtos refinados para consumo interno, para consumo do país, como também para termos maior oferta de produtos refinados para exportação. Por isso é que eu, ao falar deste projeto, não deixo de falar da refinaria de Lubito, porque um produz e outro faz a estocagem. Refinaria de Lubito e outras refinarias de menor dimensão que o país, felizmente, acordou e está a construir. Porque é incompreensível que um país como o nosso, que é o segundo maior produtor de petróleo a sul do Saara, portanto, depois da Nigéria, que tivesse apenas a velha refinaria de Luanda como única unidade de refinação. Portanto, em boa hora, tomamos a decisão de criar capacidade para refinar uma boa parte do crudo que nós exploramos. Atualmente, perto de 3.000 trabalhadores estão ativos nas várias frentes da empreitada. 97% são angolanos e destes, 70% é mão de obra local. O projeto prevê também uma fase de expansão para o aumento da capacidade de armazenamento e a diversificação dos produtos armazenados. Esta obra começou em 2012, mas o governo do antigo Presidente da República não a concluiu. Iniciadas em 2012, com uma paralisação em 2016 devido a constrangimentos financeiros, as obras do terminal oceânico da Barra do Dende seguem na sua fase derradeira de execução, após o seu reinício em 2021, já com uma visão de futuro, devendo eliminar a necessidade do armazenamento flutuante de combustíveis e, com isto, reduzir os encargos financeiros. Em 2018, considerando a necessidade de aumento da capacidade de armazenamento nacional em terra, para que com isso se pudesse eliminar completamente o armazenamento flutuante de combustíveis e os elevados custos associados, foi tomada a decisão de relançar o projeto. Para o efeito, foi realizado todo um trabalho preliminar de reavaliação técnica, comercial e econômica, de modo a que pudéssemos redesenhar e desenvolver um projeto adequado às nossas necessidades reais de mercado e com uma visão de futuro que fosse de encontro à tendência crescente do consumo nacional de produtos derivados do petróleo. Nesta empreitada serão utilizadas mais de 20.000 toneladas de aço, o suficiente para a construção de cerca de 3 torres Eiffel, 70 quilômetros de tubulações. A primeira fase compreende a construção de 16 dos 29 tanques projetados para o armazenamento de gasóleo e gasolina, com capacidade para 480.000 metros cúbicos, o suficiente para abastecer 8,7 milhões de veículos. Cada um dos 34 balletes para o armazenamento do gás tem a dimensão de um edifício de 25 andares para armazenar um total de 102.000 metros cúbicos de LPG, equivalente a 4,7 milhões de botijas de 12 quilos. Aqui está igualmente em execução a construção de um quebra-mar com 1.700 metros, projetado para a atracagem de navios de grande porte. As unidades que compõem o terminal oceânico da Barra do Dende permitem criar sinergias para o desenvolvimento neste mesmo espaço de outras infraestruturas de realce, como é o caso da fábrica de produção de hidrogênio verde, um projeto em desenvolvimento pela Sonangol e seus parceiros alemães, e uma nova fábrica de enchimento de garrafas de LPG e que, por si só, vem reforçar o nosso compromisso com o processo de transição energética em curso, transição essa que queremos justa e equitativa. De acordo com o diretor do projeto, a obra, no geral, compreende já um nível de execução de 63%. Estamos confortáveis em assegurar o final da construção ou a entrega do terminal em julho, final de julho do próximo ano. Até lá temos ainda alguns desafios para vencer.
Temos, como disse, o objetivo de ter os equipamentos todos no site até o final de dezembro deste ano. Janeiro, fevereiro e março de 2024 serão os últimos meses de construção. Portanto, nesta fase temos que mesmo ter os equipamentos cá todos para começar a sua montagem, fazer a sua aplicação, começar os testes. E em maio, os 3 últimos meses, maio, junho e julho, então, são as fases de comissionamento. A governadora do Bengo, Marianne Lumba, destaca a aposta do Executivo na implementação de projetos voltados para o desenvolvimento da província e a contínua garantia do bem-estar das suas populações. Temos como exemplo a SAB iniciativa da concessão do PIM, que proporcionou a melhoria significativa nos setores da saúde, educação, vias de acesso e saneamento básico. Gostaríamos de fazer também referência à construção do novo Hospital Geral do Bengo e da centralidade do Bucula, cujas obras caminham a passos largos para a sua conclusão e brevemente poderemos testemunhar a inauguração das mesmas e acreditamos que, ao entrar em funcionamento, vão reduzir o déficit que se registra atualmente no setor habitacional e em relação ao número de camas hospitalares. O terminal oceânico da Barra do Dande está a ser erguido numa área de 380 hectares e serve de alavanca à criação da Zona Franca do Bengo, que compreende o parque industrial já instalado. Pois bem, em estúdio, Manuel Tati, engenheiro de petróleo e gás, Novel António, especialista em negócios de petróleo e gás, Cristian Issa, empresário da indústria de petróleo e gás, e Patrício Quingonga, especialista em petróleo e gás e também CEO da Petroncol. O país, ao que parece, despertou para criar uma cadeia de valor no setor que mais riqueza social garante neste momento ao nosso país. Patrício Quingonga. Boa noite também, meu caro. Boa noite, colegas do painel. Boa noite, telespectadores. Penso que sim. O terminal da Barra de Dande, conforme passou na peça, é uma obra gigantesca e que vem, de certa forma, dar alguma solidez no setor downstream da indústria de petróleo e gás, uma vez que nós continuamos a ter ainda alguns sobressaltos naquilo que é o fornecimento e distribuição de combustíveis. Há pouco tempo, no tempo de Cacimo, tivemos problemas de abastecimento de combustível na zona sul do país. Algumas províncias ficaram impedidas por causa das calemas nas águas. Então, esse tipo de projeto vai, de certa forma, eliminar esse tipo de constrangimento, porque vamos ter armazenamento em terra. E, como foi dito na peça, também é importante porque vai dar alguma solidez na pretensão da criação das refinarias, né? É que com as refinarias nós vamos precisar armazenar combustível e isso garante alguma segurança energética no país, né? Essa é a parte mais importante desse projeto, que vem trazer aqui alguma segurança energética. Quando ele estiver construído, nós vamos poder ter alguma quantidade adicional de combustível armazenada aqui em terra e que vai ajudar na distribuição e fornecimento de combustível. Mas quando nós falamos da cadeia de valor da indústria de petróleo e gás, que é o tema de debate, nós estamos muito focados naquilo que é as infraestruturas existentes, os bens, os serviços e inclusive até os players da indústria, né, que fazem a indústria, de certa forma, angolana. E este, sim, é um ponto que nós devemos avaliar, porque a indústria de petróleo e gás angolana, ela desenvolveu-se no setor do upstream, que é a exploração de petróleo e gás, mas continua subdesenvolvida no setor do midstream, que é o transporte e armazenagem, e também no setor downstream, que agora despertou um bocadinho com a pretensão da criação da construção das novas refinarias. Mas eu penso que a parte da prestação de bens e serviços para a indústria, que de certa forma cria alguma competitividade ao setor e garante uma solidez na nossa indústria, que de facto contribui imensamente para a cadeia de valor, é o principal calcanhar de Aquiles que nós temos, né? É nós podermos ter uma cadeia de valor que sirva à nossa indústria, porque o que nós temos hoje, nós temos 6 grandes empresas multinacionais a explorarem petróleo que lidam diretamente com o Estado, e essas 6 empresas contratam aproximadamente 98% dos serviços fora do país, ou seja, não há uma contribuição considerável ou pelo menos equivalente a 10% das empresas e dos produtos e dos bens produzidos localmente à nossa indústria. Este aqui é o problema do setor. Vel António, estamos a criar de facto uma cadeia de valor de nível internacional na indústria do petróleo e gás?
De facto, sem sombra de dúvida, primeiro gostaria de agradecer a que os telespectadores e os meus colegas de painel. Indo direito à questão, penso que esta política que resolve a criação do terminal oceânico da Barra do Dande enquadra na estratégia do Executivo, que visa, por um lado, aumento da capacidade da refinaria de Luanda, outro sim, a construção de novas refinarias, e do ponto de vista da estocagem de produtos derivados do petróleo, e é sobretudo a construção de terminal de estocagem física, porque atualmente a estocagem é feita, da sua maior parte, no Atlântico, ou seja, em navios de plataformas, em que este tipo de estocagem envolve custos inerentes, que são os custos de estocagem. Indo para uma estocagem física, aí temos vantagens do ponto de vista econômico, mesmo do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista econômico é que temos a redução dos custos, do ponto de vista ambiental é que temos, em caso de derrame, mais facilmente podemos controlar. Agora, do ponto de vista empresarial, econômico, vamos falar que isso são estratégias mais voltadas para a segurança, não muito voltada para a rentabilização. Então, essas são estratégias que devem ser feitas de modo integrado, conforme está a ser feita. Quero dizer que este terminal futuramente tem que ser acudida com as refinarias que estão para ser construídas ou estão em ritmos aceitáveis de construção. Num plano integrado, isso poderá proporcionar uma sustentabilidade da economia, mormente também, quiçá, a diversificação da economia. Pronto, já temos a diversificação da economia com vários produtos, e aqui vamos num setor especial que é os produtos petrolíferos, porque nós estamos numa situação em que vivemos ainda muito dependente das receitas petrolíferas. Então, nós desenvolvemos esse setor de forma integrada. Isto vai ajudar bastante na nossa economia e ajudar os outros setores a crescerem proporcionalmente a este setor. Obrigado. Cristian, esta cadeia de valor que está a ser, digamos, montada no setor da indústria petrolífera inclui também já o conteúdo local? Boa noite, caros ouvintes, boa noite, colegas de painéis, boa noite, Amílcar. Como o meu colega Patrício Kingongo acabou de dizer, o plano que tem a ver com o terminal oceânico da Barra do Dande é um plano macro, um plano voltado à segurança energética do país. Mas para tornar estas obras sustentáveis, tem que incluir as comunidades, tem que trazer as comunidades. É aí que o modelo peca. O modelo peca no sentido é que quando analisamos nosso modelo econômico e o modelo de desenvolvimento, temos a impressão que tentamos de construir uma economia que não tem um sustento histórico. Isto não existe. Não há nenhum país que se desenvolveu à base de um governo e das multinacionais. Isso não existe. Porque continuamos a dizer, e isto é a sabedoria da economia hoje, é que a pequena e média empresa é a coluna vertebral que permite a uma economia de se sustentar, de estar de pé. E aí, ainda no setor petrolífero, temos uma cadeia de valor que se encontra fora do país, com um duplo impacto. Os investimentos, digamos assim, os investimentos que pretendem ser feitos em Angola, são distribuídos lá fora em serviço e contrato. Mas a fatura final é paga para Angola. Então, é um investimento que não cria os efeitos multiplicadores na economia angolana, mas a Angola acaba de pagar isto como sendo uma dúvida. Isto é claramente uma situação que é insustentável e isto nós
ano depois ano estamos a ver os impactos, e um dos impactos é a devaluação abrupta, a devaluação do kwanza abrupta que nós acabamos de vivenciar aqui no mês de maio. Manuel Tati, que significado é que atribui, digamos, esta cadeia de valor que tem também, digamos, o seu ponto focal neste terminal oceânico da Barra do Dante, que foi visitado ontem pelo Presidente da República? Olha, mais uma vez, boa noite aos colegas do painel. Obrigado mais uma vez ao Milka pela oportunidade e à TV Zimbo e aos telespectadores. Com relação a isto, eu começaria por dizer que pelos 15, 20 anos de petróleos que tenho, eu sempre impressionou-me não ver em Angola uma única refinaria. É uma coisa que sempre me deu um impacto muito grande. Eu nunca percebi porquê e acho que nesta altura não sei se interessa saber quais são as razões pela qual nunca se criou mais refinarias, ainda que fossem refinarias de pequeno porte, replicadas, e podiam dar grande, não é? Tínhamos uma refinaria com quase 60 mil barris dia de processamento durante muitos anos e realmente acredito, por Angola ser um país, ou o segundo país produtor de petróleo na África, eu chamo isso uma vergonha muito grande. Neste momento, os investimentos, principalmente da Barra do Dante e as refinarias que hão de vir, acredito que já era sem tempo. Na Barra do Dante eu tenho a primazia de participar ativamente. Eu tenho 30 trabalhadores angolanos neste momento, através de uma parceria que tenho com uma empresa panamenha na área de equipamentos pesados. Nós fizemos a transportação dos tubos para serem ligados um ao outro. Temos cerca de 11 gruas e etc. Então acredito que sim, conforme disse aqui o meu colega, vai diminuir em grande medida o valor que se gasta nas FPSOs, porque é um valor muito alto do ponto de vista de estocagem, e a fazer a estocagem em terra ajuda principalmente, repito, no custo e também para aquilo que tem a ver com os impactos ambientais. Porque se nossas operações maioritariamente são offshore e a probabilidade de derrames para dar cabo da flora marítima, o peixe é um dos nossos, da parte da economia que nós temos em grande. Somos um país com uma costa atlântica bastante grande e temos uma diversidade marinha muito alta. Então, derrames e coisas do gênero podem influenciar negativamente para o meio ambiente. Outra coisa que eu iria usar é algumas palavras aqui do Christian com relação à cadeia de valor dela no seu todo. Eu acho que tem que se pôr sempre em consideração o capital humano. Não se está a formar as pessoas como deve ser, desde o meu ponto de vista. Não se dá um impacto nas comunidades. Só para ter um exemplo, nós tivemos que fazer uma negociação com a OSCE, que é a atual AES ou Odebrecht, ou Odebrecht antes, agora chama-se OSCE, que é que está, foi encarregada da construção da Barra do Dante. Nós tivemos que fazer uma negociação porque a maior parte desses funcionários não são do Bengo, nem do Panguila, nem por aí fora. A maior parte deles são do Kwanza Sul, por aí fora. Então, temos neste momento que criar condições de alojamento dentro da base e aqueles que não tiverem dentro da base procurar maneira de pô-los próximos, por causa da distância e etc. Então, acredito que se devia pensar um bocadinho mais, devia-se pensar no Bengo, devia-se pensar nas comunidades do Bengo. É um projeto que está há muitos anos e acredito que devia sim se criar determinadas condições para dar maior apoio às comunidades. Kingongo, em relação ao capital humano, o Kingongo, pela PetroAngola, tem realizado uma série de eventos a nível internacional sobre capital humano, conteúdo local. Como é que nós estamos neste domínio? Temos ou não qualidade bastante para desenvolver uma cadeia de valor no setor do petróleo e gás com um nível internacional?
Não, infelizmente não temos, mas temos tudo para ter, né? Porque dinheiro nunca faltou e tempo também nunca faltou. Nós estamos a produzir petróleo há mais de 50 anos e as atividades de exploração de petróleo começaram há mais de 100 anos. Então, nós tivemos tudo e mais alguma coisa para poder investir no capital humano para que hoje os angolanos tivessem o ownership, né, da própria indústria. Porque é isso que falta e, como o Cristiano falou, a cadeia de valor, estamos a falar de mais de 95% da cadeia de valor da indústria petrolífera angolana é estrangeira, né, e está situada fora do país, né, e isso é algo que deve nos preocupar muito e daí achar muito pertinente a TV Zimbo lançar... Faça-nos compreender, está situada fora do país. Fora do país significa que 95% dos bens e serviços que são fornecidos à nossa indústria são de empresas estrangeiras. Tudo é importado, né? E como o Christian bem disse aqui, quem paga isso é o Estado angolano, né? Todo serviço que é prestado para a indústria, com base nos contratos de partilha de produção, depois eles são deduzidos no petróleo para recuperação de custos, porque as empresas, quando fazem investimento em compra de bens e serviços, né? O dinheiro não é entregue ao Estado, eles contratam bens e serviços, incluindo também capital humano. Só que estes bens e serviços não são comprados cá em Angola e nem são pagos cá em Angola, né? Nós estamos a dizer que todos esses serviços, esses bens e as pessoas muito mais capacitadas, mais especializadas, vêm sempre do estrangeiro. E aí é que é o nosso calcanhar de Aquiles, porque nós, para nós podermos agregar valor ao nosso país, porque eu olho a situação econômica que o país vive atualmente, e eu não vejo porque não a indústria de petróleo hoje não presta um serviço adicional ao nosso país. Porque o petróleo não se resume em produzir e exportar petróleo, né? Ou produzir e refinar petróleo. O benefício do petróleo numa economia advém do resto da integração do petróleo na nossa economia. E há uma grande separação entre a atividade petrolífera em Angola e o resto da atividade econômica no país, né? Então, o modelo de gestão da nossa indústria de petróleo e gás peca nesse sentido, porque não há uma integração. Nesse momento, o país precisa de mais, né? A indústria deveria contribuir mais, porque tem, apesar da fraca capacidade institucional, mas temos aí quadros angolanos e alguns empresários angolanos que poderiam ajudar a desenvolver, inclusive nessa questão de formação de quadros, porque as empresas são as que têm necessidades. Elas sabem quais são as prioridades para a formação. E as formações estão centralizadas no Ministério, por exemplo. Há cerca de 15 cêntimos de cada barril de petróleo que é dedicado para a formação de quadros. Só que isso não é uma formação integrada. É uma formação que simplesmente tem que se gastar, na minha ótica, que simplesmente como há valores para isso, envia-se bolseiros para fazer qualquer outro tipo de formação, mas não de um modo integrado, que tem como objetivo desenvolver o futuro da indústria, né? Então, eu acho que nós pecamos aí, nós precisamos parar e reavaliar o modelo da nossa indústria, entender o que é que nós podemos adicionar ao que nós temos hoje, porque se nós olharmos para o plano de governação 2022-2027, ele é muito ambicioso nesse sentido e deixa recomendações claras para a indústria de petróleo e gás, e uma das recomendações é o fomento do conteúdo local, criar programas para o fomento do conteúdo local, e infelizmente isso não está a acontecer. E o tempo está a passar, cada vez estamos a ficar com menos produção de petróleo, a indústria de petróleo e gás está a sofrer cada vez mais impactos externos e nós estamos a perder oportunidades de ouro, porque quando nós falamos de capital humano, aqui em Angola não tem nenhuma instituição que forma um engenheiro de petróleo em condições que pode alimentar a indústria, né? Isso aqui é um problema grave para um país produtor de petróleo. Então eu acho que nós podemos pensar a partir daí. Nós temos dois grandes problemas: capital humano, e às vezes aqui confunde-se a angolanização com conteúdo local, que são duas coisas distintas, porque a indústria sempre vai ter mais quadros angolanos do que estrangeiros, mas agora entender se aqueles quadros angolanos são mais capacitados do que os 10% ou os 7% de estrangeiro, esta é uma outra questão. E depois é mesmo a cadeia de valor, que entra a prestação de bens e serviços. Nós temos que trabalhar no sentido que parte dos bens, né, sejam produzidos localmente. Isso é que é conteúdo local. Devemos garantir que as empresas construam fábricas, porque nós, quando anunciamos a questão do conteúdo local,
olhamos para a diversificação da economia. Nós não vamos conseguir diversificar a economia sem utilizar as receitas do petróleo e sem utilizar o potencial que a indústria do petróleo tem. Porque o investimento de uma empresa prestadora de serviço da indústria do petróleo no nosso país, ela não vai simplesmente servir à indústria do petróleo e gás, vai servir todo o resto da economia. E acho que é aí que nós devemos aproveitar a indústria, porque há receitas para isso. O ano passado gastou-se 16 mil milhões de dólares em prestação de bens e serviços, mas a média nos últimos 5 anos são de 10 mil milhões por ano. E desses 10 mil milhões de dólares por ano, 99% sai do país. Sai do país, não é gasto cá. Os empresários da indústria do petróleo não ficam 100 milhões de dólares para as empresas angolanas aqui, e podem me corrigir, são empresários. São 10 mil milhões de bens e serviços contratados anualmente na indústria, média dos últimos 5 anos, mas desses 10 mil milhões, menos de 100 milhões de dólares ficam aqui em Angola. Então aqui os empresários podem dizer. Eu acho que nesse quesito, conforme o Patrício diz, é preciso que o Estado angolano repensa todos os dias e criar uma estratégia de verdade. Porque se vamos fazer coisas esporádicas, não vamos a lado nenhum. Eu lhe vou dar um exemplo concreto. Eu na sexta-feira assinei um acordo de parceria com o Instituto Nacional de Petróleo, com o Sinfotec e com o CFMA, que é o Centro de Formação Marítima de Angola, na área de soldadura. Na minha visão, o ano passado, fui encontrar uma empresa de certificação de soldadores e essa empresa hoje decidiu vir a Angola comigo. E nós, no workshop, percebemos que não existe em Angola nenhum centro de formação de soldadores onde as pessoas saem de lá certificadas. Nós temos 40 anos, se faz favor. São muitos anos, então, e os centros são centros, como se diz, de excelência. Acho que um deles tem 38 cubículos. Quer dizer, nós temos a capacidade em Angola de formar num centro só cerca de 80 pessoas de uma vez. Mas nenhum desses indivíduos que saíram hoje destes centros está capacitado para trabalhar, por exemplo, na indústria petrolífera. Porque não está certificado o suficiente. Então, nós temos que fazer agora um trabalho de certificação de cada um desses centros para, então, num futuro próximo, começamos a formar angolanos com certificação internacional que podem trabalhar na indústria petrolífera sem problemas e podem trabalhar também lá fora. Eu fiz um desafio e, desde já, independentemente de qualquer coisa, devo agradecer ou dizer que fizeram um bom trabalho. Agradecer talvez não seja o termo correto, mas fizeram um bom trabalho, porque na realidade é trabalho deles, né? A responsabilidade do Ministério dos Petróleos e do MAPES em criar este workshop, onde eles decidiram convidar várias empresas internacionais, das quais a empresa que eu represento em Angola, e eu pedi que fizéssemos um inventário primeiro. O que é que nós temos em termos de maquinaria? Como é que esses centros estão? Muitos deles foram fundados já há muitos anos. Esses equipamentos são obsoletos, ainda dão para alguma coisa. Que critérios é que se usou para criar esses centros? Estão realmente em conformidade com aquilo que é o internacional? Então vamos fazer esse exercício nos próximos dias, para então, num futuro próximo, dar vazão ao famoso capital humano que andamos todos os dias à procura e diminuir essa dependência de expatriados na nossa indústria. Amílcar, a questão do conteúdo local, vou tentar de simplificar isso, a questão do conteúdo local. O conteúdo local tem que ser bem entendido, no sentido é que o conteúdo local é um direito do angolano, através da angolanização, e da empresa angolana, através do próprio conteúdo local. A situação atual que nós temos, o contexto atual que nós temos no país, onde que temos uma lei do conteúdo local, mas esta lei não está a ser aplicada.
Por quê? Porque esta lei... Não está a ser aplicada, o Cristian Issa não sente que ela esteja, digamos, a ser aplicada. Talvez não esteja aplicada como deve ser. Acho que está a ser aplicada. Não, estamos a dizer a mesma coisa. Não está a ser aplicada como deve ser, ou não está a ser aplicada, é a mesma coisa, porque eu faço parte de uma associação que tem hoje 56 empresas no ramo petrolífero. E quando olhamos dentro da associação o impacto que a lei teve desde a publicação em 2020 e depois a publicação do regulamento em 2021, há muito pouco impacto. Muito pouco impacto. Eu posso dizer até menos de 5% das empresas que hoje viram ou experimentaram uma mudança de paradigma na sua realidade operacional. Então, a lei não está a ser aplicada. Isto é um. Segundo ponto que eu queria trazer aqui é que o facto de não aplicar um conteúdo local num país, eu analisei todas as grandes economias do mundo. Não há nenhuma economia que cresceu sem uma lei do conteúdo local. Mas a Lourdes Caposso, que é uma das figuras que está por dentro e deu o seu contributo para a legislação, diz que está tudo bem. Mas há países que não... Eu não sei se posso ajudar. Não sei se posso. Em bom rigor, com toda a seriedade e responsabilidade, porque um dos adjuntos deste projeto, da Lourdes Caposso, está aqui. Ok. E Então, houve um aplauso em 2020 quando... Então eles são os culpados. São os culpados. Vamos que fizemos aqui um debate. Mas debate não significa que está funcionando. O debate é uma coisa. Já estamos aqui a fazer um debate. Mas a cadeia de valor a partir daqui do Mas o Cristian Issa diz que 3 anos depois da legislação entrar em vigor, portanto, pouco nada... Eu acho que talvez seja a sua maneira do Christian falar. Há um problema muito sério, e todos nós concordamos com isso, seja Lourdes, seja eu, seja o ministro, seja qualquer pessoa. Há uma deficiência na implementação da lei como ela deve ser. E isto tem a ver, acho, com muitas coisas que temos em Angola. As coisas estão ali, estão escritas. Porque nós, quando falamos em conteúdo local, estamos a falar da produção de bens e serviços aqui no país. Sim, sim. Não, mas esse é outro problema. Eu não penso que há uma deficiência na implementação da lei. É que a lei foi mal desenhada. E isso já é um fato. É outro problema. Porque ela não está a ser aplicada porque ela não tem condições de aplicabilidade. Este aqui é o ponto. E a lei tem muitos conflitos de interesse. E como é que devia ter sido desenhada? Deveria ser desenhada num sentido em que eliminasse... Quando nós criamos quando criou-se a Agência Nacional de Petróleos, foi desenhado uma reorganização do setor dos petróleos. Só que nessa reorganização do setor dos petróleos, nós fomos, de certa forma, garantir aquelas atividades que a Sonangol desempenhava sem algum respaldo legal. Nós passamos aquilo diretamente para a Agência Nacional de Petróleo. E a Agência Nacional de Petróleos é o árbitro, jogador e também o dono da bola do setor de petróleo e gás. Porque ela tem conflitos, está a fazer exatamente o que a Sonangol fazia, mas agora com um respaldo legal, porque tem um decreto que lhe dá esses poderes de regulador, de concessionária e de fiscalizador. Qual é o impacto que tem nisso? A agência, ela tem interesses participativos na indústria de petróleo e gás, porque ela reclama, é sócia, tem uma associação com as empresas operadoras. Quer dizer que ela tem direitos. Os barris de petróleo que o país recebe via Agência Nacional de Petróleos. E depois, as entidades que são alvos da implementação da própria lei do conteúdo local são as operadoras que são parceiras da Agência Nacional de Petróleos. Ou seja, para haver uma boa implementação da lei do conteúdo local, havia necessidade de se separar. A agência tinha que ser um regulador conforme é o BNA. O BNA é um regulador, não tem interesse em nenhum banco aqui em Angola. E a agência tem interesse nos blocos petrolíferos. Mas, além disso, a lei foi promulgada em 2020. E 2021, logo no início, no mês de janeiro, foi submetida a uma proposta para
a implementação da lei do conteúdo local, que era para fazer uma revisão. E se olharem para o próprio programa de governação 2022-2027, lá está disposto que precisa-se regulamentar a própria lei de conteúdo local, e isso não está a ser feito. E ainda em novembro do ano passado, já vai fazer um ano agora, colocamos também uma proposta de revisão da lei do conteúdo local, que também não fomos tidos nem achados, porque não recebemos nenhum feedback. Ou seja, o que está aqui em causa é que o próprio desenho da lei do conteúdo local, né? E aí está o problema, não foi-se buscar pessoas que entendem efetivamente a matéria. Pegou-se associações, juntou-se ideias e se fez uma lei. O conteúdo local, como o Christian falou aqui, é um instrumento econômico que se usa para o desenvolvimento local do país, né? E não foi tido essa condição. É por isso que, nesse momento, depois de 3 anos, não há impacto nenhum, porque a própria lei, ao mesmo tempo, ela obriga a contratação das empresas angolanas, mas ao mesmo tempo também ela tem dispositivos dentro da própria regulamentação que diz que pode ou não contratar as empresas angolanas. E depois, nós não criamos um programa para ajudar a própria implementação do conteúdo local, porque tinha que vir ela acompanhada de instrumentos econômicos para ajudar. E eu posso dar aqui exemplos. Financiamento. Tu não podes meter empresas angolanas a concorrer com multinacionais e as empresas angolanas não têm onde se financiar. As pessoas não sabem, mas nós, os empresários da indústria de petróleo e gás, nós trabalhamos como se fosse um banco. Financiamos porque as faturas são pagas 60 dias após a prestação de serviço. O empresário tem que ter, e ainda tem, que vai 90 dias, 120 dias. Quer dizer, o empresário da indústria de petróleo e gás tem que ter capacidade financeira para pagar todos os serviços que ele vai prestar a uma operadora, e só depois de 100 dias é que lhe é ressarcido o valor. Então, isso é um impacto muito grande. A questão é por que uma empresa angolana deve financiar uma multinacional? E depois temos, só para terminar, temos uma outra questão, que é a questão da própria banca, o acesso às divisas. O país não produz bens e serviços, tudo é importado. As empresas angolanas, e aliás, o modelo que nós temos aplicado no setor dos petróleos contribui para desfalcar ainda mais as poucas divisas que o país tem, porque nós somos obrigados a criar contratos tripartidos com parceiros fora, para permitir que sejam feitos pagamentos fora, não ficam aqui em Angola, para nós podermos garantir a nossa atividade. Então, isso são coisas que acontecem à luz do dia, que todo mundo sabe e não se discute. Então, nós nunca vamos ter conteúdo local nessas condições. Deixa-me ouvir um velo, António. Relativamente ao conteúdo local, eu primeiro gostaria aqui de pegar uma deixa do meu colega Patrício, que diz que cerca de 98% dos bens e serviços comprados na indústria petrolífera são mandados para fora, do ponto de vista de valor. Eu gostaria de dizer que sim, aqui temos que os serviços e os bens são comprados em entidade de direito estrangeiro. Entidade de direito estrangeiro, estamos a falar do ponto de vista fiscal, são empresas que não têm domicílio cá em Angola, e esse valor acaba por sair. Agora, internamente, o que é que nós estamos a fazer, o que é que nós já temos feito? Portanto, aqui temos 2 grandes projetos que agora estão um pouco... Se fala pouco. Primeiro, que é a angolanização no setor petrolífero, que visava, sobretudo, colocar mais angolanos no setor petrolífero a trabalhar. Estamos a falar do ponto de vista de recursos humanos e também estamos a falar do ponto de vista de pessoas coletivas e empresas. Mas aqui temos uma grande deficiência das empresas. Nós temos que... As nossas empresas, nós sabemos que a indústria petrolífera, primeiro é de capital intensivo e depois de um know-how qualificado. Por um lado, temos a dificuldade de know-how qualificado. Nós temos a política de treinamento e aperfeiçoamento e refrescamento e formação de quadros que está no Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo e Gás, e temos dinheiro para isso, não é? Já não temos tanto como antes, e temos a contribuição de formação de quadros angolanos, que por um lado as empresas petrolíferas pagam 0,15 cêntimos de dólar, e temos as prestadoras de serviço também que pagam. Só que, de um tempo a essa parte, a formação eu penso que não foi direcionada para a indústria petrolífera. Nós formamos todos e tudo. Quer dizer que, hoje por hoje, do ponto de vista de publicações feitas,
Não sabemos se esse dinheiro formou quantos, não é? Estamos a falar publicação feita. Talvez neste departamento ministerial temos essa informação. Quantos em termos de pessoas que contribuem para a indústria petrolífera, não é? E por si só isso faz com que haja um desequilíbrio na indústria petrolífera. Muitas das vezes temos políticas macroeconômicas e derivadas de políticas fiscais que visam, sobretudo, contratar empresas nacionais. Vou dar a título de exemplo. Por exemplo, do ponto de vista de política fiscal, havia uma norma que dizia que para a contratação de serviços fora, ou seja, serviços ocasionais, a entidades que não têm domicílios no território nacional, pagava-se 15% de taxa, que era mormente a retenção na fonte. Mas nessas medidas o governo deu 2 passos à frente, ao mesmo tempo teve que recuar 2 passos atrás. Por quê? Quando nós, no ponto de vista do setor petrolífero, tentávamos aplicar esta política, o que é que acontecia? As empresas operadoras, quando tentavam deixar de contratar as empresas de direito estrangeiro e contratar nacional, às vezes as empresas nacionais não tinham capacidade para atender. Desta feita, do ponto de vista de política tributária sobre via do imposto para estimular estas empresas, não aconteceu, porque as empresas petrolíferas fizeram várias reuniões com o Estado, na medida que estes 15%, se não caía para 6,5%, o que ia acontecer? Ia aumentar os custos na produção de petróleo. Desta feita, as empresas operadoras, estamos a falar em empresas do setor petrolífero, não conseguiam contratar localmente por causa de falta de capacidade. Aqui estamos a falar capacidade nos 2 sentidos. Por um lado, capacidade financeira, é que as empresas nacionais atualmente têm pouca capacidade financeira comparando com as estrangeiras. Outro sim, do ponto de vista de know-how, porque a indústria petrolífera não se faz só com dinheiro, também se faz com tecnologia de ponta e autoconhecimento. Então temos aqui estrangulamento que faz com que muitas das vezes essas todas as políticas não tenham respaldo. Deixa eu só terminar, por favor. Não tenham muito respaldo. Agora, qual é a solução? A solução é nós remodelar a estratégia do ponto de vista de recursos humanos. Dinheiro há, não na mesma quantidade, talvez temos que direcionar mais para a indústria petrolífera, para nós ter que sair engenheiros de reservatório em grandes quantidades, geólogos em grandes quantidades, para acudir à demanda de know-how. Desta feita, também podemos ir do ponto de vista que os meus colegas de painel falaram, que é o investimento às empresas nacionais. Estamos a falar aqui de empresas nacionais, normalmente aquelas empresas que têm capital, maioritariamente de cidadão angolano. Isso ali podíamos ir pela via do investimento, mas a linha do investimento, aqui que estamos a falar normalmente dos financiamentos, aqui temos que ter atenção que os bancos também são agentes econômicos. Os fins dos agentes econômicos é a obtenção do lucro. Talvez ali podia ter intervenção do Estado em bonificar os empréstimos a essas empresas nacionais do setor petrolífero. Outro sim, temos também do ponto de vista de prestadores de serviços nacionais. Também temos o mesmo problema. Os prestadores, por um lado, são, do ponto de vista de know-how, não tem aquela tecnologia de ponta, e temos assistido também os empresários sempre a associarem aos bancos para financiar, e muitas das vezes não têm garantias suficientes para acudir ou garantias suficientes para receber os empréstimos dos bancos. Acho que esta narrativa, temos que começar a abandonar esta narrativa, porque é uma falsa narrativa. Uma falsa narrativa no sentido que não está de acordo com o Não estou de acordo. Não está de acordo com Não estou de acordo. Não estou de acordo. Vamos fazer uma votação aí, não estamos ninguém de acordo. É uma falsa narrativa, porque há serviços, sim, hoje, que as empresas angolanas conseguem prestar. De facto. Mas este serviço ainda continua a ser prestado pelas empresas estrangeiras. Vou dar um exemplo básico. A inspeção. Third Party Inspection Service, Drilling Completion Tools ou soldadura. Por que estes serviços ainda estão na mão das empresas estrangeiras? Por que toda a cadeia do trading, comprar válvula, comprar botas, comprar chapéu, comprar luvas, ainda estão na mão do estrangeiro?
ninguém vai conseguir me convencer que 60 anos depois da exploração e produção, não há nenhuma empresa angolana que possa fornecer botas, que possa fornecer luvas. As fábricas têm que estar aqui. Não tem que estar aqui, porque a luva chega, mas a fábrica não está aqui. Não, as fábricas têm que vir para Angola, é isso que está a dizer. Exatamente, mas estas fábricas vão vir para Angola por causa de nós. Exatamente. Por causa da nossa participação. E eu vou voltar um bocado na formação. Eu não preciso o Estado formar o meu pessoal, eu posso formar o meu pessoal. Eu posso desenhar um plano empresarial de formação do meu pessoal. Sendo engenheiro de reservatório, o outro. As empresas petroleiras podem fazer isso. Eu posso fazer isso. Sim, não entregar todo o valor ao Ministério do Petróleo e apresentar um plano. Então, eu não estou aqui a dizer que o Estado... Aquilo é o Estado que queria fazer, o Estado tem esse direito de fazer. Eu não estou aqui a dizer que o Estado tem que fazer tudo. Não, eu posso fazer. Mas para poder fazer, tem que ter oportunidade. Para poder fazer, tem que ter sustentabilidade no mercado em que eu opero. Para poder formar o meu próprio pessoal, que seja 5 pessoas ou 500 pessoas, que eu posso formar, preciso de oportunidade sustentável. É isso que a empresa angolana não tem. É isto que continua. O angolano tem essa abertura. É isto que continua. As empresas deixarem de pagar uma parte. É isto que continua. Tu sabes que o grande objetivo, na maior parte das vezes, é tirar a dependência do Estado. Logicamente, estamos todos de acordo que o Estado não precisa de fazer tudo. Exatamente. Não queremos que o Estado faça tudo. Só precisamos que nos deem a oportunidade e as condições para nós estarmos em pé de igualdade com os outros. Olha, eu uso um termo muito claro nisso, tipo a Fórmula 1, na pole position. Se o indivíduo vai começar a corrida já em Luanda, eu estou aqui em Talatona, quando é que eu vou pensar? Como disse aí o meu colega, eu não posso comparar com uma empresa estrangeira que não tem problemas em pedir um crédito lá fora e vir trabalhar em Angola, e eu tenho dificuldade de um crédito com juros baixos. Quando você aqui tem 17%, 18%, ou 20% quase. 39%, quando tu adiciona tudo, as pequenas 39%. Linhas... quer dizer, uma asfixia, estamos a morrer, estamos mortos. Eu não sei com que bases aqui o nosso amigo falou. Sim, não consigo perceber, porque aqui fez uma confusão e misturas de assuntos, mas é uma falsa narrativa, como o Christian falou. E o conteúdo local não é interesse, nem deve ser interesse dos empresários. É interesse do governo. Da nação. Porque nós já viemos com essa questão de conteúdo local desde 1978. Mas em 2020, quando o governo decide criar uma legislação específica para o conteúdo local, então, para qualquer pessoa externa, entende que, de facto, o governo angolano tinha um objetivo de empoderar os nacionais, querer desenvolver a estrutura interna das pequenas e médias empresas e do capital humano. Mas isso não está acontecendo. Não aconteceu. Então, o conteúdo local não tem a ver com o interesse das empresas, e é essa narrativa também que é vendida, que as empresas não têm capacidade. Isso é falso. Porque se a empresa não tem capacidade, nós devemos criar condições para as empresas terem, porque o país sai a perder se não tiver empresas com capacidade. É esta a visão que temos que ter. O governo precisa ter essa visão. A maior fatia de receitas da indústria do petróleo não está na venda de barris do crudo, não são os impostos. Os impostos representam apenas 13% do grosso. E os recebimentos da concessionária, que são os barris que nós temos, representam outros 23%. Agora, os bens e serviços representam quase 45% do grosso das receitas que circulam na indústria. Vocês não conseguem entrar, não é um monopólio, precisa-se, não é questão de monopólio, precisa-se de condições para poder entrar. O que é que acontece? Quem tem que dar essas capacidades aos empresários? Não é que tem que dar, precisa... Não. Deixa-me explicar. Deixa-me explicar. E é por isso que está fazendo muita confusão. Não, acho que está a defender a sua dama. Não. Entenda uma coisa. A indústria do petróleo e gás, ela está dividida em
recebimentos da concessionária, que são os barris que o Estado tem, que hoje nós estamos a produzir 1.100.000 barris de petróleo dia. O Estado fica só com 250 mil barris de petróleo, ok? Só 250 mil. E depois fica com o imposto, que são 13%. A partilha de barris entre Angola, o governo e as empresas é de 30%. A Angola fica com 34% de tudo e as empresas ficam com 64%. Esses 64%, cerca de 45% são para a prestação de bens e serviços e o resto é o lucro das empresas. Então, o foco do nosso governo até a altura está nos impostos e nos barris que nós recebemos. Certo. Mas aquela é uma visão errada. O foco tem que estar na prestação de bens e serviços, porque é ali onde há o maior bolo de receitas. E a única forma de atingir esse bolo de receitas é através das empresas, porque são as únicas entidades que podem ter acesso a essas receitas. Então, o Estado olha que está a perder muito dinheiro nessa área, mesmo que nós fôssemos todos desqualificados. Prepara, exige, cria condições, porque eu defendo, e é isso que nós temos negociado e falado sempre com as entidades governamentais, os empresários têm que ter responsabilidade de ajudar o desenvolvimento do país. O Estado cria condições para um empresário do setor do petróleo entrar e ter contratos. Esse empresário tem que ter plano definido de desenvolvimento e de investimento aqui dentro. Mas isso é que não se aplica. Nós não temos esse modelo. E o conteúdo local fica como se fosse uma luta entre as prestadoras de serviço e as operadoras, e o Estado fica de lado. Este que é o maior erro que nós temos e é o que nós devemos verificar, porque a própria distribuição da indústria do petróleo requer que nós entremos na prestação de bens e serviços, porque não tem outra forma de nós termos acesso a essas receitas. E essas receitas fazem muita falta ao país. E nós estamos a precisar agora, na situação econômica que nós temos. E, aliás, nesta fase de contração do próprio sistema financeiro, que nós temos agora deficiência de acesso a divisas, nós temos 10 mil milhões de dólares todos os anos que saem da indústria de petróleo e gás. As empresas do conteúdo local, esses 10 mil milhões de dólares não são valores orçamentados. Não está dentro do Orçamento Geral do Estado. É um valor que não impacta em nada na execução anual orçamental do Estado. Mas que é pago. Agora, nós temos aí, dentro desses 10 mil milhões, inclusive nós estamos a discutir agora com a própria banca, acesso direto a divisas. Porque se nós tivermos as empresas angolanas que são obrigadas a receberem pagamentos em kwanzas, se nós criarmos regras, como por exemplo na Nigéria, que se paga 70% em moeda estrangeira e 30% em moeda local, nós teríamos acesso a divisas aqui em Angola. Dólares não seriam problemas. Se na altura nós tínhamos a questão do branqueamento de capitais, que era um risco, hoje a nossa banca está muito mais sólida. E, aliás, a solução que nós estamos a apresentar com a banca é que o empresário não tem acesso direto às divisas. Ele vai usar as divisas para fazer pagamento. Ele não vai ter aquilo em mão. Mas também está um problema de branqueamento, é um problema do governo resolver isso. Sim, não pode impedir das empresas crescerem, que o país cresça. Olha, eu só queria dar um subsídio aqui muito rápido. Para depois do intervalo, para os compromissos publicitários agora para respeitar, porque a TV Zimbo ganha dinheiro assim, com os seus comerciais. Pois bem, estamos aqui no Debate Livre, desta terça-feira estamos a falar da cadeia de valor da indústria de petróleo e gás, com Patrício Kingongo, Cristian Issa, Vel António e Manuel Tati. É um curtíssimo intervalo e já voltamos. E voltamos ao nosso debate sobre a cadeia de valor da indústria de petróleo e gás. No entanto, amanhã vai acontecer uma conferência Angola Petróleo e Gás, que vai juntar 40 países, incluindo o Catar, a França, a Noruega, a Itália, a Áustria, o Reino Unido, Portugal, Nigéria e Egito. Aitam Algais, o secretário-geral da OPEP, também vai estar presente. É a 4ª edição e exposição, e a organização é do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, em parceria com a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Combustíveis e a Câmara Africana de Energia. Portanto, uma iniciativa do Governo e parceiros privados. Cristian Issa, qual é o seu comentário sobre esta conferência de amanhã? É importante? São conferências que são importantes de um ponto de vista institucional.
que permite de juntar muitos países e muitas organizações que têm impacto, seja regulatório ou impacto operacional, no que diz respeito à definição da estratégia, seja sendo ela regional ou global, a estratégia em que diz respeito à indústria. Aquilo que nós esperamos é que este evento possa vir mudar o paradigma, não é? Porque se fosse um evento que vem e vai, cada ano temos N eventos de petróleo e gás com high profile people, pessoas de perfil internacionais, mas que quando eles vão, a indústria continua com as ineficiências que eles têm, continua com a grande exclusão econômica de toda uma camada de empresas locais. Para nós isto não é o propósito. O propósito tem que ser a inclusão, o propósito tem que ser a definição das melhores políticas de exploração, de pesquisa e de exploração petrolífera, não só para Angola, mas para toda a África. Valadão, qual é o seu comentário a propósito desta conferência? Vão estar amanhã grandes produtores como o Qatar, a Noruega e mesmo a Nigéria. Portanto, Angola sendo o país hospedeiro, nós devemos nos honrar. Por um lado, são conferências que visam o desenvolvimento da indústria do petróleo e gás, e é de propósito que a conferência tem um dos pilares mesmo neste tema, que é o desenvolvimento da indústria do petróleo e gás, e também as energias sustentáveis. Estamos num período quase de transição para sair dos combustíveis fósseis para os combustíveis mais amigos do meio ambiente, e também a descarbonização. Estamos a falar aqui também a poluição do ambiente. Do ponto de vista das relações comerciais dos agentes econômicos, é uma oportunidade, não é? Oportunidade que possamos dizer não é única, mas é o fórum certo para estabelecer parcerias. E nesse painel vejo que tem muitos empresários, não é? Que estavam aqui, de facto, a defender os seus interesses, isso é bom. E aquele fórum é o fórum apropriado para traçar em sinergia, né, relações, e o fórum também traz para si ambientes, né, individuais, né, para encontros bilaterais e multilaterais dos players. Ora, é um encontro que vai envolver as entidades governamentais, estamos a falar ministros, né, ministros da área ligada aos recursos minerais e petróleo e outros derivados do petróleo, e também os empresários, né? Temos empresários de várias empresas multinacionais e, sobretudo, também aqui possamos chamar a colação, vai trazer aqui novas formas de fazer negócio e também os meios modernos que estão utilizados na indústria petrolífera. Desde já estamos de parabéns de receber essa 4ª edição deste fórum ligado à indústria de petróleo e gás. Manuel Tlati, quais são as suas expectativas em relação a esta conferência de alto nível que o Governo organiza com os seus parceiros internacionais? Em concordância com meus colegas do painel que antecederam, sempre é importante, sempre levam uma componente especial, mas é a 4ª edição. Eu não sei se já houve um resumo das edições passadas. O que é que já se fez, que negócios é que deu, aonde é que se chegou. Nós às vezes temos um bocadinho a mania das coisas grandes, fizemos coisas muito grandes, com grande impacto, mas na realidade não chegamos aonde queremos chegar. Eu acho que mais do que um fórum deve ser a reflexão para quem organiza, desde o ponto de vista do que é que vamos tirar dali, qual é o proveito que a gente vai tirar. Há empresas, há países com um bocadinho de mais experiência do que nós, ou com muita experiência, e onde nós, angolanos, podemos beber de alguma forma, mas, eu, de acordo com Cristo, o mais importante é qual é o impacto. Eu gostaria, depois deste encontro, tentar perceber exatamente que vantagens é que trouxe para nós, que vantagens é que trouxe para a comunidade, que vantagem é que trouxe para o setor petrolífero em Angola, que todos nós sabemos que, aliás, estamos aqui por isso, que a cadeia de valor está ainda meio amputada.
Patrícia Quingongo, tenho aqui uma questão para si, para colocar agora em relação àquilo que é a ambição do Presidente da República. Ontem, João Lourenço sublinhava que a ambição do Executivo é o de vender produtos refinados e não petróleo bruto. Sim, é um desafio grande. Vamos conseguir? É um desafio grande. Nada é impossível, precisa-se de montar uma estratégia para esse fim, mas isso requer um posicionamento forte da indústria. E, infelizmente, nós não temos condições materiais atuais para isso, mas podemos criar, pensar nos próximos 10, 15 anos, poder fazer, mas isso precisa-se da montagem de uma task force agora, estratégica, porque nós, como nós estamos aqui a referir, há muitos gaps na nossa indústria, o modelo de gestão, e eu olho muito para a gestão porque essa é a minha especialidade, eu olho para aquilo, a forma que a indústria é gerida. E eu posso dar aqui um exemplo, agora que os colegas estavam a falar aqui do evento, eu que nem deveria falar sobre isso, mas é um exemplo claro de como o conteúdo local não é aplicado e como é que o Estado perde, porque um evento é contratada uma empresa estrangeira para fazer um evento em Angola, quando nós temos empresas angolanas que fazem eventos, não são incluídos. A empresa estrangeira não acompanha a indústria de petróleo e gás ao longo do ano, vem no final de um ano, faz um evento, não paga imposto, recebe o dinheiro e vai. A sua empresa está capacitada? Nós fizemos eventos internacionais, mas não falo pela minha empresa só. Mas eu digo que este é um exemplo de como é que nós não aproveitamos as capacidades internas ou nós não fomentamos as capacidades internas. Porque mesmo se não tivesse empresas angolanas capacitadas de fazer eventos, poderia-se dizer, o governo tem a intenção de criar eventos para a indústria de petróleo e gás. Vocês organizem-se para tal, façam parcerias, mas agora, quando nós temos empresas estrangeiras que vêm aqui em Angola... latitudes, empresas e organismos governamentais que contratam empresas estrangeiras para organizar eventos. Isso é por isso que quando se cria a política... Até nos Estados Unidos da América. Não, quando se cria... empresas estrangeiras organizarem eventos de... Não. As empresas estrangeiras, inclusive a minha empresa, já organizamos eventos fora, na Indonésia, em Moçambique. Isso não é problema. A questão é quando tu crias uma lei do conteúdo local. É que está a diferença. Estados Unidos não precisa de conteúdo local. E tu não vais... É uma economia competitiva. É competitivo. Nós estamos a falar aqui... Tu queres... Quando tu pensas em... Quando precisa fomentar a indústria, quando precisa fomentar. E depois tem que ver, quando falamos prestígio, qual é a instituição que depois está a vir? Porque depois nós vamos perguntar agregação de valor. Quem é a instituição que vai criar, que está a organizar o evento e o que ela representa para o mundo? Aí é que está. Se for alguém ou uma instituição que é de peso internacional, que vem, que é reconhecida, é um outro ponto. Mas quando é uma instituição que nem sequer é reconhecida a nível internacional, tanto pelas pessoas que formam a instituição como a representatividade da indústria, demonstra esse nível que nós estamos depois. Mas a minha questão foi relacionada com aquilo que é a ambição do Presidente da República. Não, a ambição do para nós podermos atingir a ambição do Presidente, porque nós todos devemos contribuir para tal, nós precisamos estar organizados e precisamos ter uma diretriz. E a diretriz tem que ser essa, estratégia. Nós vamos criar, por exemplo, vamos refinar como os derivados e vender com suporte da indústria local, porque nós, nesse momento, a nossa produção de petróleo é feita aqui em Angola, mas é como se tivesse sido feita fora de Angola, porque é uma indústria extremamente externa. Então, se nós queremos atingir esse fim, que é um desafio bom, porque eu acho que, a nível do Presidente da República, o desafio que deve deixar para o mercado é este. Ele tem uma ambição e os players devem ir, mas precisa-se de criar uma task force com por exemplo, objetivo o Patrício concreto. falava há pouco que Angola está a produzir diariamente 1.100.000 barris de petróleo por dia, ficando no país 250.000. Sim. Isto é de preocupar. Não me preocupa porque quem produz não é Angola, quem produz são os operadores de petróleo. Aí é que está o ponto. Mas o Quingongo há pouco sublinhava que, portanto, nós temos grandes avanços na exploração de petróleo e gás e em relação ao transporte e armazenamento temos aqui um déficit. Não, mas é um avanço que eu diria
que não é nosso também, o avanço é dos outros. Por isso que nós está nas operadoras. Por isso é que nós temos que ter. O presidente quer refinar, quer vender produtos refinados. Sim, mas para vender produtos refinados, nós temos que determinar quem vai produzir esse produto. Primeiro, são os angolanos, são empresas angolanas, porque se for conforme as operadoras que estão aqui, elas produzem, a parte que ela quer de direito da agência fica e o dela ela não tem que meter aqui. Então, uma base para nós podermos atingir esse fim, né, o objetivo, e eu acho que é um bom desafio, é criar indústria local capacitada, empresas angolanas a explorar, produzir petróleo para poder alimentar as refinarias. Porque nós mesmos, as próprias refinarias são... Por exemplo, a refinaria de Cabinda tem apenas 10% de interesse participativo da Sonangol. Significa que, em termos de produto refinado, a Sonangol só tem direito a 10%. O resto não pertence ao país, pertence às entidades privadas. Deixa-me ouvir o Velho em relação a isso, que ele não está de acordo. Eu quis dizer que, do ponto de vista de investimento, Patrício falou de refinarias. Nós, desde 2009, tentamos investir em refinarias. Mas está mesmo a usar a palavra tentar. Tentamos. Vamos ouvir. Também a democracia. Desde 2009 tentamos investir em refinaria. Dos investimentos que nós estamos a falar, pronto, que Angola recebia para a parceria em refinarias, muitas empresas petrolíferas, estamos a falar essas grandes, né? Não vou citar o nome, queriam que do investimento que faziam as refinarias, tinham que ter o princípio do ring fence. Ou seja, se eles investirem em refinarias, vão pegar parte do investimento que tem na refinaria e iam tirar nos seus interesses nos blocos petrolíferos. E esse negócio por si só não era rentável. Então, e também temos que saber que é um negócio de muito risco, as refinarias. Muitas das vezes, mais vale o Estado se precaver, entrar com uma parte e os privados entrar com essa parte. Ali é que entra a discussão dos empresários, né? Os nacionais. Se eles também não podem participar, não é? Neste tipo de investimento. Temos visto que o volume de capital também é muito elevado. Temos, por exemplo, na refinaria de Cabinda, os investimentos que apareceram, como bem o Patrício disse, é 10% do Estado, né? Estado angolano, por via das suas empresas públicas. Outro sim, os outros 90% é de um grupo internacional. Agora a pergunta que se podia levantar é que se o setor nacional não poderia investir, né? Seria uma participação pública, outra parte privada e outra parte, né, do capital estrangeiro. É que também temos aqui um déficit das empresas nacionais, falta de capital. Ali também há outro problema, que talvez o Estado poderia ter intercâmbio com os bancos para bonificar aqui os empréstimos a essas empresas nacionais. Isso é que também temos um déficit nesse mercado, em as empresas nacionais terem acesso ao crédito. Desta feita, temos aqui uma conjuntura que não facilita muito a entrada de empresas nacionais nestes negócios de risco. Então, isto é uma política que tem que se criar mesmo uma task force, para, sobretudo, permitir que as empresas nacionais, não estamos a falar de empresas nacionais, empresas que têm como os investidores cidadãos angolanos, não é? Participem no negócio. Com essa participação do negócio, vamos ter que haja mais local content, aqui estamos a falar government take e local content em Angola, ou seja, maior parte do capital não vá para fora, porque atualmente temos um cenário em que maior parte do capital vai para fora, até mesmo os valores que são pagos em salários. Nós temos muitos funcionários de empresas multinacionais, não é? Que vêm cá trabalhar, mas os seus rendimentos são pagos no exterior. Outro sim, mesmo estamos a assistir cenários em que os próprios nacionais que trabalham na indústria petrolífera, normalmente aqueles que trabalham em regime de rotação, 30 por 30, tiram suas famílias de Angola, colocam para os estrangeiros. Então, estamos a assistir, não é uma fuga direta de capital do ponto de vista da ilegalidade, mas o que fica em Angola é muito pouco. Então, precisa-se fazer uma task force para que congreguemos mais as empresas nacionais e todos nós saímos a ganhar. Quer o Estado, as empresas privadas e cidadãos. E aqui também não é do todo prejudicial as empresas estrangeiras também. Amilcar, dê-me só um minuto, por favor. Eu continuo a insistir. Aliás, nós estamos aqui num debate, mas temos muita gente a assistir e nós não podemos criar a confusão na mente das pessoas. Acho que estás a misturar muitos conceitos.
A refinação do petróleo não é uma atividade de risco. A atividade de risco é a exploração e produção. Não. Deixa-me só dizer. Do ponto de vista de investimento, eu acho que está sentido do que eu falei. Eu estou a falar do ponto de vista de risco. Primeiro, a exploração de petróleo é uma atividade de pouco risco do Estado. Por quê? Nos contratos de partilha de produção, o Estado não entra com risco. Simplesmente o membro do grupo empreiteiro entram, né, fazem a prospecção e a prospecção. Se há descoberta comercial, só ali é que eles podem tirar os seus rendimentos. E se não há descoberta comercial, eles vão em prejuízo. Agora, do ponto de vista de refinação, o Estado tem que, necessariamente por ser um investimento estratégico, o Estado tem que entrar com algum dinheiro. Mas as refinarias não são estatais, tem que ter atenção nisso. Vai concluir. Estrategicamente, as refinarias têm que ter participação do Estado, porque é um recurso estratégico para acudir... Mas quem disse isso? Deixa que terminar. Não é isso. Deixa terminar. A política do Estado, vamos lá ver. Estados Unidos... Ele está a representar o Estado. Está a representar o Estado. Não sei se está a representar o Estado, porque eu não sabia disso. Né? Angola atualmente só tem uma única refinaria. De todo, no princípio da sua explanação, o meu colega aqui de painel disse não entende porque que só tem uma refinaria. Então, estrategicamente, o Estado precisa alavancar mais refinaria. A título de exemplo, os Estados Unidos têm mais de 100 refinarias. Então, estrategicamente, se nós queremos criar reserva ou estratégia do ponto de vista se haja qualquer colapso do ponto de vista das economias externas, nós temos autossuficiência. Então, tendo o Estado investir dinheiro, torna-se um negócio de risco. O Estado também não pode investir muito, tem que fazer parcerias. É isso que eu estou a dizer. E nessas parcerias, por exemplo, se há qualquer sinistralidade, o Estado ali tem muitos riscos. Já na exploração de petróleo, o Estado quase o risco é zero, porque o membro do grupo MTT fazem a exploração, se encontrarem petróleo, a descoberta comercial, eles pagam imposto, se não encontrarem, o risco fica por sua conta. É esta a vantagem que temos, a exploração de petróleo, no vez fora o setor aqui da refinação que tem muitos riscos do Estado. Não, Tati. Eu começo a ficar confuso também, começo a ficar perdido. Eu vou entender, não sei, por favor, corrija-me se estou errado, que o colega aqui do painel está a falar de uma estratégia do próprio governo, que é assim, bom, no caso da exploração ele prefere que seja assim, e no caso da refinação ele prefere que seja assim. Mas nós estamos a dizer que todos os dias o próprio Estado diz que é muito importante que o Estado não se meta em muitas coisas. O objetivo é destrinçar o Estado, né, de fazer determinadas atividades. E uma atividade de refinação pode ser, sim, senhor, a propriedade de privados. Eu disse que sim, mas estrategicamente... O Estado prefere não ser assim. Não, estrategicamente um negócio rentável. Raramente vai... Eu falei no princípio que quando o Estado tentou dar arranque à refinaria... Mas não é rentável como se uma refinaria, duas, não é rentável, é estratégico. O negócio de refinação é mais estratégico do que rentabilidade. Porque se fosse rentável... duas refinarias, você poderia assistir e quando há projeto de refinação, os privados vêm e logo abraçam o projeto. Eu dei um exemplo, que quando se começou o projeto em 2009, a refinaria do Lubito, para os players entrarem em sociedade com o Estado, pediam ring-fence. O que é ring-fence? O dinheiro que eles investirem para a refinaria, não esperam a refinaria ter capacidade comercial, seja vender, eles pegam esse custo, repassam para os seus blocos que têm interesse. Desta forma, estamos a dizer o quê? As refinarias são mais estratégicas do que lucrativas. Agora, quando temos multiplicidade de refinarias, como temos os Estados Unidos, como temos a China, como temos a Rússia, ali sim ela começa a passar de um segmento estratégico para um segmento comercial. É isto que eu estou a dizer. Mas eu repito, então é uma estratégia do Estado durante todos esses anos. Não, isso não é estratégia. Não, eu estou a dizer que... Desculpa-me lá, mas isso não é... O Estado quer, só que os privados não têm muito interesse. Primeiro, vamos dizer, do ponto de vista de gás, os privados não têm muito interesse da exploração de gás. Tem mais interesse da exploração de petróleo. Do ponto de vista de refinaria, os privados não têm muito interesse em refinaria. Têm mais interesse em exportar o petróleo bruto. Por isso é que, da explanação do Amilcar disse que... É o presidente que disse, agora quer vender produtos refinados. Quer vender produto refinado e não quer vender petróleo bruto. Porque o petróleo bruto por si só já é um negócio rentável e que interessa quase todas as companhias. Então se é rentável, por que o presidente quer vender? Não, ele quer vender
estamos a falar do ponto de vista estratégico, ele quer produzir e refinar e vender. Isso é como a madeira. Em vez de vender a madeira bruta, nós queremos explorar a madeira cá, lapidar a madeira e vender produtos acabados. Porque quando se vende o petróleo bruto, por um lado, estão a falar são empresários de contente local, nós temos pouca coisa que fica aqui. Agora, se nós refinar, nós temos mais empregos. Por exemplo, as refinarias proporcionam muita empregabilidade, por um lado. Outro, sim. Bem, eu não sei se está a falar com que base, mas acho que é melhor ultrapassar essa. Eu queria colher a vossa opinião. Vamos respeitar a opinião do nós vamos respeitar, vamos ouvir a opinião agora do Patrício. A questão é, Amilcar, é que está aqui uma confusão e ele está a fazer uma mistura de conceitos. Não, eu acho que estás a defender a sua dama, não há mistura de conceitos, porque as bases que sustenta estão ali. Tá Deu bem. exemplo, recuei em 2009 para... Primeiro tens que te perguntar, por que não houve investimento na refinaria de Lubito. Isso tens que perguntar a Sonangol, ok? Isso tem que perguntar a Sonangol porque é que não houve. E essa questão de dizeres que a refinação não é um negócio rentável, está muito errado, não é? A refinação... Eu estou a falar que do ponto de vista... Falaste, agora tens que ouvir. Mas está a distorcer o sentido de alcance das minhas palavras. Estou a falar do ponto de vista de quantidade. Se tiver uma refinaria, 2, 3, não é rentável. Eu dei exemplo, a Rússia, Estados Unidos, China, tem... Mas o Estado angolano para lá caminha. Para lá caminha. Quando tem, por exemplo, quando começamos a passar para 5, 6, 7 refinarias, já vai ser rentável. Porque eu vou só dar um exemplo muito simples. Para bombear petróleo bruto para a refinaria, muitas das vezes o Estado tem que proporcionar subvenções. Quer dizer que o produto petróleo bruto vai à refinaria a preço subvencionado. Nós sabemos que a subvenção é dinheiro que deixa de entrar no cofre do Estado, quando estamos em poucas quantidades. Eu volto a dizer, não sei se estás a falar com base a quê, mas a tua opinião, principalmente em relação a essa questão da refinaria, está muito distorcida. A refinação é uma atividade rentável e ela é por base desenvolvida por privados, porque dá rentabilidade nos privados. As empresas compram barril de petróleo bruto e elas refinam o petróleo e têm rentabilidade nisso. Só para ter uma lógica, um barril de petróleo bruto hoje está a ser vendido a $89, não um barril que são 88,73. Sim, mas são 169 litros num barril. E tu vendes 1 litro de gasolina a $1. Tu vês o alto câmbio de um barril, $1, tu estás a falar que a atividade não é rentável. Desculpa, isso está... do ponto de vista... Ouve, desculpa, isso não condiz com a verdade que estás a dizer. E vamos só trazer aqui o debate para aquilo que foi a demanda da cadeia de valor. Aqui a cadeia de valor e também ao desafio que o presidente colocou, que eu acho que é muito bom, mas devemos tirar essa mentalidade que a atividade não é rentável, porque ela é. E a refinaria não precisa... não precisa ter 3, 4 refinarias. Um empresário com uma refinaria modular, como é a refinaria de Cabinda, faz dinheiro, é normal, é uma atividade normal. A atividade de refinação, em comparação com a atividade de produção e exploração de petróleo, o risco é muito inferior. Não tem comparação em termos de risco. Okay? Essa é a mensagem que nós temos que passar para as pessoas. Agora, as próprias refinarias, como qualquer outro projeto econômico, tem estudo de viabilidade econômica. Quando há necessidade de se investir para a refinaria, há com certeza. E temos aí Dangote, investiu aí quase $20 bilhões num complexo muito grande e vai tirar rentabilidade. Então isso é normal. Isso é um falso comentário, dizer que a atividade não é rentável. E isso não tem que ser do Estado, porque o Estado nem tem que entrar na atividade econômica. Para o Estado garantir que haja combustíveis suficientes para o país, o Estado, primeiro, deve pagar por isso. E segundo, deve criar provisões contratuais de preferência que, antes de ser exportado, primeiro satisfaça a necessidade interna. É isso que se faz nos contratos de refinação. Eu acho que... Quais são as nossas necessidades internas? Nós hoje, nesse momento, a Angola tem uma demanda por barril de petróleo de 180 mil barris de petróleo dia, em termos de refinados. Mas agora nós temos que olhar, e o desafio do Presidente da República nos leva para esse sentido. Se nós queremos desenvolver o país,
O desenvolvimento econômico está ligado diretamente, é diretamente proporcional ao consumo de energia. Se nós queremos chegar ao nível de uma África do Sul, se queremos chegar ao nível de um Portugal, nós temos que estar a pensar em consumir acima de 600 mil barris de petróleo dia. Então, nós quando vamos criar refinarias, podemos nem a refinaria de Cabinda e de Lubito podem não nos dar essa capacidade, mas nós podemos continuar a importar para atingir o desenvolvimento econômico do país. Isso é normal. Agora, dizer que o Estado tem que investir nas refinarias, não, isso é erro, não é preciso. Nós temos que ter, e falou aqui da refinaria de Cabinda, só para fazer aqui um reparo. Na refinaria de Cabinda não é que não haja angolanos capacitados para entrar, porque eu defendo que a Sonangol não tinha que fazer parte daquele projeto, porque é muito pequeno para uma empresa como a Sonangol. E ainda por cima tem só um percentual de 10%. Aquilo seria, assim, um exemplo prático de nós criarmos um programa de fomento de empresariado nacional, em que poderíamos criar consórcios de empresas angolanas para entrar na refinaria 30 mil barris de petróleo dia. Custa 250 milhões de dólares construir uma refinaria como aquela. São 30 mil barris de petróleo dia. Depois, a primeira fase, 30 mil, depois mais 30. Isso nos Estados Unidos e na Nigéria, por exemplo. Sim, na Nigéria tem 4 refinarias similares à refinaria de Cabinda, que são de empresários locais. Então, aqui nós temos pessoas com dinheiro, temos pessoas que procuram... dinheiro, mas não tem vontade de participar. E também podemos... Mas eu coloco sempre a questão da oportunidade. Se se fomentasse a participação das empresas angolanas na refinaria de Cabinda, mesmo que eu não tivesse dinheiro, eu encontraria um parceiro para investir naquela refinaria e seria totalmente privada, porque a Sonangol é uma empresa grande, que deve estar a pensar também grande, não pode ser uma empresa grande a pensar pequeno, a investir em investimento que ocupa espaço de um empresário. Porque a Sonangol tem que estar nos níveis dos grandes, é uma empresa grande. Um dos problemas também do ramo petrolífero é exatamente isso. É a ocupação do espaço. O Estado, através da Sonangol, ocupa o espaço que milhares de empresas angolanas podiam ocupar. E quando ela ocupa os espaços, cria desse espaço um monopólio. E tu não podes competir com a Sonangol. Há setor de atividade dentro do ramo petrolífero, o upstream, que tu não podes competir com as zonas, porque ele tem um tipo de monopólio. Então, quando se fala da competitividade, temos que ser competitivo, não temos que ser competitivo. A competição é uma construção, é um desenho. A competição não é uma selva, deixa tudo aí, tudo vai se resolver. Não, a competição requer regulação. A competição requer, por exemplo, tu vês, por exemplo, dou um exemplo muito simples, são as coisas que eu estudei, a União Europeia tem leis. 96, 93, 92, 93 e 97. Anti-competitive behavior, merger acquisition, posição de dominância. Quando duas empresas querem se juntar e esta fusão vai fazer que eles vão ter mais de 60% do mercado, a União Europeia não autoriza. Desenho, tem que se desenhar. Então, em que diz respeito às empresas angolanas, uma empresa como a minha não pode competir com a Schlumberger. Tu tens que criar equidade. Cotas de mercado. Tu tens que criar equidade. Tu tens que... É por isso mesmo, o Tati falou das corridas, é por isso que nas corridas dos 400 metros há um que começa lá em frente. É equidade. Porque aquele que está na linha de fora, o contorno dele é mais grande que aquele que está na linha de dentro. É por isso que ele começa lá em frente. E o alinhamento é assim. Então, nós não podemos estar aqui a pensar uma cadeia de valor que vai se criar por si só. Estamos aqui mesmo para dizer, olha, as empresas angolanas precisam de oportunidades. E nesta oportunidade que vai se criar um capital angolano, que não um capital daquilo que nós sabemos, um verdadeiro capital angolano que vem das atividades comerciais.
E por isso, o petróleo, não podemos escapar ao petróleo. Esse é um ponto. O segundo ponto é a sustentabilidade de uma nação depende do conhecimento, do domínio do conhecimento que esta nação possui. Conhecimento que permita a essa nação de transformar o seu meio ambiente. Sem oportunidade, é tipo uma criança que diz, olha, papai, eu quero ir à escola. Diz, não, tu não podes ir à escola porque é muito pequeno. Quer ir à escola, não, tu não podes ir à escola porque tu não sabes ler. Mas é na escola que eu vou saber ler, que eu vou aprender a ler. E depois chega numa idade, tu não podes fazer nada porque nunca fui à escola, não tem capacidade. Não, a capacidade vem do exercício. As empresas têm que ter acesso ao exercício para desenvolver a capacidade. Se não se cola uma mantra, as empresas angolanas não são capacitadas, esta capacidade se adquire fazendo. E fazendo que se adquire a capacidade. E vamos ficar por aí. Vamos sim, Cristian Issa, Patrício Kingongo, Manuel Tati e Vel António, aqui no Debate Livre. Hoje, terça-feira, estamos a falar da cadeia de valor da indústria de petróleo e gás no nosso país. Em um curtíssimo intervalo, quando voltarmos, vamos recomeçar com o Manuel Tati. Não sei daí. Pois bem, hoje o nosso debate é sobre a cadeia de valor da indústria de petróleo e gás, desafios e oportunidades. Estamos aqui à mesa a esgrimir argumentos sobre também a visita que o Presidente da República fez ontem. Esteve no terminal oceânico da Barra de Dande, no Bengo, para ver o futuro parque para o armazenamento de combustíveis e que vai ter capacidade para armazenar 580 mil cúbicos de gasolina, gás óleo e gás. É um empreendimento que deverá ficar concluído em julho do próximo ano, mas o Presidente da República quer inaugurar em novembro, obviamente, do próximo ano, por causa do 11 de novembro, serão 49 anos de independência. O investimento está avaliado em 642 milhões de dólares. Este terminal oceânico da Barra do Dande vai garantir o armazenamento dos derivados de petróleo para consumo interno e também para exportação. O Presidente da República sublinhou ontem, e ouvimos-lo bem, que a estratégia do seu executivo é vender produtos refinados e não petróleo bruto. Manuel Tati, vamos começar por si nesta ronda final do nosso debate. Quais são as suas expectativas em relação àquilo que vai ser esta cadeia de valor completa da indústria de petróleo e gás, com conteúdo local, produtos a serem produzidos aqui, capacidade técnica, qualidade bastante dos quadros angolanos, angolanização também, digamos, da própria indústria. O que é que deseja? Qual é, digamos, o melhor para a nossa cadeia de valor neste setor? Olha, o meu sonho, e acredito que de muitos angolanos, é ver realmente um dia Angola com uma estratégia de negócio definida, bem criada, bem concebida, e que no fim de tudo atinge aquele angolano lá do fundo. Eu acho que estamos um bocadinho ainda longe disso. Faz-se muitas coisas, faz-se muitos empreendimentos, mas falta sempre, do meu ponto de vista, uma estratégia bem definida. E eu acho que é aí onde pecamos. A ideia do Sr. Presidente é excelente, a ideia do Estado angolano é excelente, mas repito, nós não vamos a lado nenhum se não criarmos estratégias fortes, não criarmos um plano de negócios bem definido, onde deve incluir os empresários locais, em primeiro lugar, porque as grandes economias, elas alavancam com as pequenas empresas. Então tem que se dar primazia às pequenas empresas, tem que se potenciar os empresários angolanos, tem que se dar oportunidade aos empresários angolanos, tem que se pensar fortemente no capital humano, porque um déficit muito grande que temos em Angola são os recursos humanos. Isso nos tem criado muitos constrangimentos. Nós às vezes queremos pedir 10, 15 engenheiros de uma vez e infelizmente as outras universidades não produzem esta quantidade. Se eu precisar 15, o Cangão precisar 10, o Christian precisar que we don't.
não vamos a lado nenhum. Então é preciso criar estratégia, é preciso, eu termino, pensar país. Obrigado, Cristian Issa. Ok, eu queria concluir com alguns subsídios. Primeiro, estava a ler há pouco tempo, antes de que começássemos este debate, que em 1981 a Nissan estabeleceu a primeira fábrica desta marca nos Reinos Unidos. E o governo dos Reinos Unidos forçou a Nissan de contratar 60% do valor acrescentado localmente, com uma escala até a 80%. Isto é a postura. Fez a mesma coisa com a General Motors e a Ford. Isto é a postura que nós queremos que o nosso governo tenha, em que diz respeito aos gastos que são feitos no país. Ainda continuamos a ver os gastos operacionais ao nível de 17 bilhões de dólares anualmente, que são gastos lá fora, cujo qual menos de 2% são gastos aqui na nossa economia com as empresas angolanas. E depois também temos outros constrangimentos, não é? O famoso aviso 3, que também contribuiu, simplesmente tem um mérito este aviso. Um mérito de desviar os fundos que entravam na economia angolana, se desviou para os bancos lá fora. Temos também problema que tem a ver com IVA, que a própria operadora paga IVA em 45 dias. Nós, as empresas angolanas, temos que pagar IVA em 30 dias, não se entende a lógica, e depois nós recebemos 60, 120 dias, mas temos que pagar 3 vezes IVA antes de receber. Esses são grandes constrangimentos que traz transtorno nas operações das empresas. Por fim, as empresas angolanas precisam de incentivos, que sejam incentivos fiscais, incentivo em termos de importação. Eu não consigo importar um equipamento que vou usar nas minhas operações do mesmo jeito como a operadora consegue. A operadora consegue importar e pagar 5%, eu tenho que pagar por um equipamento que eu vou usar na minha operação, eu tenho que pagar 30%, 40%, até 60%. Então, quais são os incentivos? Os incentivos que estão a ser criados pelas empresas angolanas para torná-las atrativas. Então, há todo Vamos ter a resposta amanhã na conferência. Amanhã. Exato. Em jeito de conclusão, poderia dizer que nós refinar petróleo bruto, que daria aqui os produtos derivados do petróleo, estaríamos a potenciar o mercado nacional do ponto de vista de empresas nacionais, outro sim, do ponto de vista de empregabilidade. Nos modos em que estamos, em que produzimos, atualmente estamos a produzir 1,1 milhões de barris por dia e a capacidade de refinação é muito pouca. Tendo esses objetivos estratégicos que visa a construção de novas refinarias, isso vai permitir, sobretudo, que deixemos de importar derivados do petróleo e haja mais divisas, não é? Porque essas divisas vão acabar por não sair. Outro sim, do ponto de vista de construção de armazenamentos físicos, não é? Em terra, e deixar de fazer armazenamento flutuante, normalmente o tipo de armazenamento que se faz em FPSO no mar também vai reduzir o custo de estocagem. É um ponto assente que devemos ter mais a participação de empresas nacionais, porque, sobretudo, as empresas nacionais é que empregam os angolanos, na maior parte de quadros que integram essas empresas angolanas. Tendo capacitado nas empresas angolanas, quer do ponto de vista de empréstimo e oportunidade,
isso vai fazer que haja um crescimento, um desenvolvimento harmonioso da indústria petrolífera, porque a indústria petrolífera, apesar de ser o setor que mais dá exportação a Angola, mais de 90%, mas do ponto de vista da empregabilidade, tendo em conta os capital que ela movimenta, é o que menos emprega. Isso faz com que, muitas das vezes, o resultado de government take e local content que nós temos da indústria petrolífera é muito pouco, ou seja, ela ajuda pouco no desenvolvimento da economia do ponto de vista de integração. Desta feita, temos que ter estratégia de integração. Integração é nós ter, para além dos, nós temos do ponto de vista de government take, que é os impostos e o petróleo que fica nos contratos de partilha de produção, também poderemos ter rendimento derivado da integração desses valores que se pagam às indústrias petrolíferas cá localmente, para ajudar a economia e para ajudar a diversificação da economia, que é uma das políticas tanto esperada. Quando ela estiver integrada mais ou menos a 80%, nós teríamos uma economia que está desenvolvida ou em vias de desenvolvimento, mas com maior segurança para nossas populações. Obrigado, Velho Antônio. Patrícia Kingongo. Olha, eu terminaria primeiro deixando aqui uma reflexão para nós estamos aqui, também para quem está nos acompanhar em casa. Vejamos que o petróleo representa 97% da exportação da Angola. Também representa cerca de 95% de acesso a divisas que nós temos e também é responsável por cerca de 65% do nosso orçamento. Mas a verdade é que nós não temos rico do petróleo em Angola. E quando nós falamos rico do petróleo em Angola, não estou a falar alguém que ficou rico porque utilizou as receitas do petróleo ou porque esteve numa posição e teve acesso de forma não transparente a essas receitas. Quando falamos rico, é um angolano que criou uma empresa, desenvolveu um negócio e criou riqueza da indústria de petróleo e gás. Isso seria o normal. E esse é o grande indicativo que nós não temos, de facto, uma cadeia de valor na indústria, porque se tivéssemos, nós teríamos angolanos ricos que criaram riqueza através do trabalho. Mas isso é possível. É possível. Temos angolanos ricos na banca, porque é que não podemos ter no setor dos petróleo? Essa é a minha questão. Se o petróleo é que alimenta a nossa economia, o petróleo alimenta a nossa economia, direta e indiretamente. Como é que nós não temos ricos do petróleo? Cadê as empresas angolanas fortes em petróleo? Quem são? Não existe. Então, quer dizer que nós não temos uma cadeia da indústria de petróleo e gás. E isso lesa imensamente a nossa economia. Este deve ser o ponto que nós devemos refletir e ver como é que nós podemos reverter essa situação. Há formas, e as formas já foram desenhadas, foram escritas. Eu, pessoalmente, já coloquei várias propostas para revisar o estado atual da gestão da indústria de petróleo e gás, revisar a lei do conteúdo local, melhorar a política do conteúdo local, melhorar a integração da indústria de petróleo e gás na economia. E é necessário que nós entendamos que a indústria não precisa ser politizada e infelizmente, a nossa indústria está a ser muito politizada. O empresário deve lidar com o empresário. Nós não podemos ir buscar investimento estrangeiro para vir negociar com o Ministério. Não pode. Tem que vir um investidor de fora para negociar com um outro empresário angolano. Se há necessidade de fortificarmos os nossos empresários angolanos, devemos o fazer, porque senão não vamos conseguir ter investimento estrangeiro. Nós não vamos ter investimento estrangeiro quando o empresário lida diretamente com as estruturas governamentais. Amanhã vão estar aqui empresários estrangeiros, várias empresas. Por isso é que nós temos que nos focar nesse sentido. Agora, há questões que nós precisamos resolver já e que estão bem identificadas. A banca está toda galvanizada em relação à indústria de petróleo e gás. Neste momento, a indústria de petróleo e gás pode prestar um serviço que ainda não prestou à nossa nação. Para atender a indústria de petróleo e gás, há interesse da banca em ajudar no financiamento da atividade petrolífera, mas não há suporte a nível das entidades governamentais para que isso aconteça. Também há aqui uma possibilidade de nós usarmos a própria indústria de petróleo e gás para dar suporte e estabilidade à situação econômica que o país vive agora. Mais acesso a divisas,
mais investimento via prestação de bens e serviços. Acho que é aí o ponto, porque nós vamos ter mais impostos a serem arrecadados se as empresas angolanas tiverem acesso às divisas, se elas puderem entrar no negócio de petróleo e gás. Então é isso que eu deixaria por hoje. Muito obrigado a todos. Foi o debate livre. Manuel Tati, engenheiro de petróleo e gás. Novel António, especialista em negócios de petróleo e gás. Cristian Issa, empresário também da indústria de petróleo e gás. E Patrício Kingunga, especialista em petróleo e gás e CEO da Petrongola. O país, ao que parece, se despertou para criar uma cadeia de valor no setor que mais riqueza social garante neste momento à Angola. Sendo assim, um convite, amanhã a TV Zimbo vai estar na Conferência Angola Petróleo e Gás, que junta em Luanda 40 países, incluindo o Catar, França, Noruega, Itália, Áustria, Reino Unido, Portugal, Nigéria e Egito. Aitan Gás, o secretário-geral da OPEP, também estará presente nesta conferência, que é a 4ª edição em exposição e organização do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, em parceria com a Agência Nacional de Petróleo e Gás e Biocombustíveis e a Câmara Africana de Energia. Portanto, uma iniciativa do Governo e parceiros privados. Foi debate livre. Vou agradecer mais uma vez a vossa presença e certamente que correspondeu à expectativa da vasta audiência da televisão que mudou a televisão. Muito boa noite, foi um prazer.